Se você é palmeirense e grita "Dá-lhe porco" nas arquibancadas, você precisa saber de onde veio esse apelido, porque a origem dele é muito mais sombria do que você imagina. Hoje eu vou te contar uma história que começa com morte, traição e rancor e que mudou para sempre a identidade do Palmeiras. Fica até o final porque essa história tem uma reviravolta que pouca gente conhece. Era a madrugada do dia 28 de abril de 1969, quando dois dos maiores talentos do Corinthians, o lateral direito Lidu, de 22 anos, e o ponta esquerda Eduardo, de 24, voltavam para casa depois de uma partida contra o São Bento em Sorocaba. Cansados do jogo, os dois resolveram parar para comer uma pizza perto do estádio da Portuguesa, o Canindé. Só que eles nunca chegaram lá. Lidu perdeu o controle do carro na Marginal Tietê, bateu contra uma das pilastras da Ponte da Vila Maria e os dois morreram na hora. Uma tragédia que deixou o futebol paulista de luto e que colocaria o Corinthians numa situação desesperadora. O time vinha fazendo uma campanha histórica, liderava o Paulistão, tinha vencido todos os 4 clássicos do primeiro turno e era o favorito para acabar com 15 anos de jejum sem títulos. Mas agora, sem 2 dos seus principais jogadores, a diretoria alvinegra precisava de um milagre burocrático. O presidente do Corinthians, o Adir Helú, foi até a Federação Paulista de Futebol pedir permissão para inscrever 2 novos atletas no lugar dos falecidos. A janela de inscrições já estava fechada, então a solução encontrada pela federação foi simples e cruel ao mesmo tempo. A decisão precisaria ser unânime. Os 14 clubes do Paulistão teriam que votar sim para o Corinthians poder substituir Lidu e Eduardo. 13 clubes disseram sim, só um disse não, e esse clube foi o Palmeiras. O representante alviverde na reunião, o diretor de futebol José Jimenez Lopes, justificou a recusa dizendo que a decisão precisava de aval dos órgãos superiores. E citou que o próprio Palmeiras já havia perdido o jogador Luiz Carlos em acidente de carro em 1966, sem receber o mesmo benefício. Mas o que ficou marcado na história foi a frase que o cartola palmeirense carregava como filosofia de vida: "Se é bom para eles, é ruim para nós". Para completar, o Palmeiras ainda vetou a remarcação do clássico seguinte entre os dois times, deixando o Corinthians, ainda de luto, sem qualquer gesto de solidariedade. Revoltado, o Adir Helú teria chamado os dirigentes do Palmeiras de "porco", palavra usada na época para descrever alguém de espírito sujo, sem caráter, sem humanidade. Estava plantada a semente do apelido mais famoso do futebol paulista. Nos jogos seguintes, a torcida corintiana levou a provocação para as arquibancadas. E no primeiro clássico, depois do episódio, soltaram um porco de verdade no gramado do Morumbi. O bicho corria de um lado para o outro enquanto a torcida gritava "porco, porco" em coro. O Palmeiras odiava o apelido. Por quase 2 décadas, a palavra funcionou como uma facada. Até que, em 1983, um diretor de marketing do Palmeiras chamado João Roberto Gobato teve uma ideia ousada. E se a gente assumisse o porco e transformasse o insulto em orgulho? A ideia foi rejeitada pelos cartolas mais antigos, mas foi ganhando força dentro das torcidas organizadas. Em 1986, foi no dia 29 de outubro, após uma vitória contra o Santos, que a torcida palmeirense entoou pela primeira vez o grito de "Dá-lhe porco", desta vez com orgulho. O meia Jorginho estampou a capa da revista Placar, segurando um leitão, e aquela imagem ficou imortalizada. O porco, que nasceu como uma ofensa, virou símbolo. Hoje, o mascote oficial se chama Gobato, em homenagem ao diretor que plantou essa semente. Mas tem um detalhe que muita gente não sabe. O jornalista e pesquisador Celso Unzelt afirma que o apelido é ainda mais antigo. Já na Segunda Guerra Mundial, os italianos e, por extensão, os palmeirenses, fundadores do Palestra Itália, eram chamados pejorativamente de porcos, por conta da aliança da Itália com o Eixo.
O episódio de 1969 não criou o apelido do Zero, mas jogou gasolina em uma brasa que já existia. No fim das contas, o Corinthians daquele ano, sem Lidu e Eduardo, naufragou no quadrangular final e terminou em último, amargando mais um ano de jejum. O Santos foi campeão e o Palmeiras ficou com a fama que carrega até hoje. Uma fama que, ao contrário do que os rivais esperavam, virou motivo de orgulho. Então é isso, pessoal. Se você curtiu essa história e quer continuar mergulhando nas histórias mais fascinantes, polêmicas e surpreendentes do futebol brasileiro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo é uma nova viagem no tempo. Muito obrigado por assistir até aqui. E não esqueça, o futebol vai muito além dos 90 minutos.